turma! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? E aí, preparado para mais uma aula? Vamos lá. O perímetro. O que é perímetro, né? É a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtido pela soma dos lados de um polígono, ou, no caso dos círculos, por meio de uma fórmula. Perímetro é uma medida observada em figuras geométricas planas, isto é, figuras bidimensionais, certo? Área. O que é área? Área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Perímetro, soma das medidas de todos os lados, né? Ou seja, as medidas de todos os lados de uma figura, tá certo? Então vamos lá. Geralmente, para encontrar a área de uma figura, basta multiplicar a base B pela altura H, tá? Então a base nós chamamos de B e a altura nós chamamos de H, certo? Já o perímetro é a soma dos segmentos de reta, que formam a figura chamados de lados, certo? E os lados nós chamamos de L. Para encontrar esses valores, é importante analisar a forma da figura. Assim, se vamos encontrar o perímetro de um triângulo, somamos as medidas dos três lados. Se a figura for um quadrado, somamos as medidas dos quatro lados. Na geometria espacial, que inclui os objetos tridimensionais, temos o conceito de área, a área da base, a área da lateral e a área total. E o volume. O volume é determinado pela multiplicação da altura, pela largura e pelo comprimento. Note que as figuras planas não possuem volume, tá? Então, vê só, pessoal, eu trouxe aqui, né, uma figura para vocês quando a gente fala do triângulo, ok? Então, se eu estou falando de perímetro, eu estou falando o quê? A soma de todos os seus lados. Então, no caso do triângulo, eu vou somar o quê? Três lados. Por quê? Porque triângulo só tem apenas o quê? Três lados, tá? Então, eu trouxe aqui a figura para vocês para a gente resolver juntos, tá ok? Então, aqui eu tenho um triângulo, né? Nós sabemos que o triângulo tem o quê? Três lados. Contando que ele pode ter os lados iguais ou diferentes, né? A gente já estudou isso aqui. Estão lembrados? Vamos ver. Então, aqui, esse meu triângulo, eu tenho, ó, base, lado, lado, e eu tenho a minha altura, tá? Então, ó, se eu for medir aqui o meu triângulo, ó, A, tá? Igual a B vezes H, tá? Quem é B? A minha base. E H, a minha altura, tudo isso sobre 2, ok? O perímetro. Para eu medir o perímetro, é o quê? Como eu já disse a vocês anteriormente, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, é bem simples quando nós vamos calcular o perímetro. É só pegar o valor de cada lado e somar, ó. Perímetro, P de perímetro, tá? É igual a quem? A mais B mais C. Perímetro é igual a A mais B mais C. Por que A? Ó, meu lado A, meu lado B e o meu lado C, ok? Então, geralmente, quando pede o valor do perímetro, ele vem com o valor. Aqui eu não coloquei sem o valor, tá? Só para realmente a gente estudar as nossas fórmulas, tá certo? Então, vê só. Então, aqui vamos supor que é um triângulo equilátero, né? E o que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais, não é isso? Estão lembrados que a gente estudou aqui? Então, vamos dizer que esse meu triângulo tem todos os lados iguais, tá? Então, aqui eu vou colocar um valor aleatório e vou dizer que cada lado desse meu triângulo vale 5, tá? Então, aqui, ó. Minha base 5, 5 e 5. Lado A vale 5, lado B vale 5 e lado C também mede 5, tá? Então, o que é que eu ia fazer? P é igual a... Quem é o valor de A? 5. O valor de B? 5. O valor de C quanto? 5. Então, 5 mais 5, 10. Com mais 5, 15. Então, ó, o perímetro ia ser igual a quanto? A 15 centímetros. Ok? Então, perímetro é o quê? É a soma de todos os lados. Ok? Então, vamos para as nossas próximas figuras, tá?
Retângulo, né? Todos nós conhecemos o retângulo. Figura fechada e plana, formada por 4 lados. 2 deles são congruentes e outros 2 também. Pois bem, vocês estão lembrados quando a gente estudou retângulo? E eu falei para vocês o seguinte, congruentes, né? O que significa essa palavrinha congruentes, né? Isso, congruência. Se ele é congruente, quer dizer que ele é o quê? Iguais, não é isso? Então, quando a gente fala de retângulo, nós falamos o seguinte, tem 2 lados iguais e os outros 2 também igual. Ou seja, 2 lados iguais e 2 diferentes, né? Mas esses 2 que são diferentes, eles são o quê? Iguais. Professora, como assim? Ó, desse jeitinho aqui, ó. Aqui eu tenho um retângulo, não é isso? Porém, esse meu retângulo ele tem 2 lados iguais e 2 lados diferentes. Portanto, esses 2 lados que são diferentes, eles são o quê? Iguais. Como? Ó, esse meu lado aqui, ele é igual a esse lado. Porém, esses meus 2 lados são diferentes desse, que é diferente desse. Mas esses 2 aqui são o quê? Iguais. Não é isso? Ou seja, 2 lados iguais e 2 lados diferentes. Nós chamamos de quê? De retângulo, tá? Só que o nosso retângulo ele tem o quê? Todos os ângulos iguais, não é isso? Ó, aqui eu tenho todos os meus ângulos são o quê? Iguais. Lembra que eu também disse para vocês que quando tem esse quadradinho com um pontinho, quer dizer que esse meu lado mede quanto? 90 graus. Não é isso? Pois bem. Então, pessoal, veja só. Quando eu vou calcular a área do meu retângulo, eu vou dizer o seguinte, ó. A de área igual a B vezes H. O H significa o quê? A altura, tá? Então, o que é que eu vou fazer para calcular a área? B vezes H, que significa o quê? Base vezes a altura, certo? E o perímetro. Perímetro é o quê? A soma de todos os lados. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, 2B mais 2H. Professora, eu não entendi por que tem 2B e 2H. Vê só, eu tenho 2 bases, tá certo? Ó, base e base, tá? Ó, a parte de baixo e a parte de cima, ok? Então, aqui eu chamo, ó, essa é igual a essa. Então, são o quê? 2 bases e 2 alturas. H significa o quê? Altura. Então, aqui, ó, esse meu lado com esse aqui eu chamo de quê? De altura, tá certo? Ô, professor, e por que tem 2B? Nós sabemos na matemática o seguinte, toda vez que eu tenho um número e uma letra juntinhos, quer dizer que eles estão o quê? Multiplicando, tá certo? Então, o quê? 2 vezes B. 2 vezes B, ou seja, eu tenho 2 bases. Eu tenho 2 vezes H, porque eu tenho o quê? 2 alturas. Então, 2 vezes H, tá certo? E no final nós somamos. Ó, perímetro é igual a 2 vezes B mais 2H. Ou 2, abre parênteses, B mais H. Ok? Certinho? Então, preste bastante atenção. Nessa parte, nós fazendo a multiplicação, porque nós estamos fazendo o quê? Nós temos 2 bases e 2 alturas. Certinho? Vamos para o nosso próximo exemplo, que é a nossa figura, o nosso quadrado, né? Que nós também já estudamos aqui. Quando eu digo o seguinte, ó, quadrado, figura fechada e plana, formado por 4 lados congruentes, que possuem a mesma medida, né? Então, ó, como eu já tinha falado para vocês, o quadrado, para ser um quadrado, ele é o quê? Tem todos os lados iguais, tá certo? Então, o quadrado, ele tem todos os lados iguais, não é isso? Bem certinho, aquele cubo, aquele dado, né, que a gente, às vezes a gente tá jogando, né, faz algum jogo e precisa do dado, né? Então, ele é todo quadradinho, né, bem feitinho, ou seja, todos os lados dele ali são iguais, tá certo? E olha ele aqui, trouxe ele aqui para vocês, um quadrado, né? Além de ter todos os lados iguais, ele também tem os 4 ângulos iguais, não é isso? Formados ângulos de 90, o quê? 90 graus. E o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, não é isso? Então, aqui, ó, P de perímetro é igual a quem? A L mais L mais L mais L. Onde esse meu L significa o quê? Lado. Não é isso? Ou seja, eu vou somar todos os lados do meu quadrado para ver o meu
perímetro, ok? E poderia também ser apenas P igual a 4 vezes L. Eu também poderia multiplicar. Ele não tem 4 lados iguais, não é isso? Então, vamos supor que cada lado desse meu quadrado, ele fosse 5 também, tá? Então, cada lado medisse 5. Então, é só multiplicar. Se 4 lados são iguais, então eu posso multiplicar 4 vezes 5. E quanto é 4 vezes 5? 20. Não é isso? Então, eu posso também fazer uma multiplicação. Já que todos os lados são iguais, cada lado é igual a 5, então eu vou multiplicar 4 vezes 5 e assim eu encontro o perímetro. Tá certo? E a área, né? É igual a quem? A L elevado ao quadrado, tá? Então, é só pegar o valor de L, que for dado na questão, e elevar ele ao quadrado. Vamos supor que um lado mede 3, tá? Minha altura mede 3, então vai ser quanto? 3 elevado ao quadrado. E quanto é 3 elevado ao quadrado? Eu vou querer o 3 quantas vezes? 2 vezes. Então, vai ser quanto? 3 vezes 3, tá? Que seria igual a quanto? A 9. Ok? Podemos ir para o nosso próximo exemplo. Agora vamos falar de círculo, né? Círculo, o que é círculo? Círculo é uma figura plana e fechada, limitada por uma linha curva, chamada de circunferência, né? Então vamos lá. Quando nós falamos de círculo, o círculo é o quê? Uma linha fechada, né? Do jeito que eu trouxe aqui para vocês, tá? E o círculo nós temos, por medir, nós temos a fórmula que eu falei lá no começo da nossa aula, né? E agora eu vou mostrar para vocês essa fórmula agora, tá? Então, ó, quando eu for calcular a área do meu círculo, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. A área é igual a π, tá? O que é π? Também já falei aqui para vocês que o π é o quê? É uma letra do nosso alfabeto grego, ok? E o alfabeto grego, ele é muito utilizado na matemática, principalmente nas fórmulas matemáticas, tá? Então, aqui nós temos o π, nós também temos alfa, nós também temos beta, nós também temos gama, tá certo? E outras por diante. Essas que eu citei aqui são as que são mais utilizadas, tá? Mais comum, ok? Então, aí, ó, quem tiver curiosidade em saber do alfabeto grego, então vai lá e pesquisa assim, ó, alfabeto grego usado na matemática e você vai ter todo o alfabeto, tá? Mas vem aqui comigo. Então, ó, para calcular a área, eu faço o seguinte, ó, A é igual a π vezes R ao quadrado, tá? E nós também temos, ó, o perímetro. E para calcular o perímetro é o seguinte, ó, P é igual a 2π vezes R, tá certo? Ô professora, a senhora não disse que para calcular o perímetro seria a soma de todos os lados? Sim, mas tu acha? Como é que a gente vai calcular o lado do círculo, né? Então lembra lá no comecinho que eu disse que precisava da fórmula? Pronto, então ó, memoriza essa fórmula aí, ó. A fórmula do perímetro para o círculo. Nós temos, ó, P é igual a 2π vezes R, tá? Esse pontinho aqui significa que é uma multiplicação, tá? E, ó, o diâmetro, ok? Então, o diâmetro é o que, ó? D igual a 2R. Professor, eu tenho que realmente aprender essas fórmulas? Sim. E você vai usar essa fórmula até no ensino médio, tá certo? Então, você já tem que começar a memorizar agora e não vai ter trabalho nenhum futuramente com as outras que também vai vir, tá? Começou agora. Então, aqui eu tenho, ó, o meu círculo, o meu diâmetro e aqui eu tenho o meu raio. Ok? Vamos para o nosso próximo. Atenção! O π constante do valor de 3,14, tá? Então, é muito importante vocês memorizar o valor do π, ok? O π é igual a 3,14. Esse valor do π não muda, tá? Então, nas questões, quando você for resolver e tiver lá o valor de π, o π, aí você vai substituir onde tem π por quanto? Por 3,14. Por quê? Porque é o valor de π, tá certo? O raio é uma distância entre o centro e a extremidade, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente. E o trapézio é uma figura plana e fechada que possui dois lados e bases paralelas, onde uma é maior e outra menor, ok?
Então, aqui agora eu tenho um trapézio. Vamos lá para o trapézio, tá? Então, no trapézio eu já tenho o seguinte, né? Base maior, né? Essa minha base aqui. Já conseguimos observar, né? Isso que ela é maior do que a outra. Então, por isso eu tenho base maior e base menor. E para distinguir essas duas, uma base maior de uma base menor, eu faço o seguinte. Para a base maior, eu uso um B maiúsculo, tá? Então, toda vez que você for calcular a fórmula do trapézio, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar um B maiúsculo. E esse B maiúsculo vai significar o quê? A base maior, tá? E o B menor vai ser o quê? A base menor. Ok? Vamos lá, ó. Lado 1 e lado 2, tá? E qual é a fórmula da minha área? Olha aqui a fórmula da minha área, ó. A é igual a B maior mais B menor vezes H. H é o quê? A minha altura, tá certo? Tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 2, ok? E para calcular o perímetro é o quê? A soma de todos os lados. Garanto que vocês vão terminar essa aula e não vão mais esquecer. Vai dizer, perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, vem aqui, ó. P de perímetro igual a B. Esse B maiúsculo significa o quê? A minha base, o quê? Maior, né? Isso mais quem? Mais a minha base menor. A minha base menor. B maiúsculo, B minúsculo. Mais o quê? Lado 1 e lado 2. Ok? Certinho? Vamos para o próximo. Losango é uma figura plana e fechada, composta de 4 lados. Essa figura apresenta lados e ângulos opostos, congruentes e paralelos, né? Vamos observar aqui o losango, né? Os meninos que sempre aí estão trabalhando com losango, né? Fazendo uma pipa, né? Empinando a pipa aí na rua. E é através de quê? Do losango, não é isso? Não lembra uma pipa, né? Então, ok, já está usando a matemática no dia a dia, tá vendo? Quando eu digo a vocês. Então, vamos lá, ó. Qual é a fórmula? A, não é isso? A fórmula da área é igual a quem? A D maior vezes D menor, tá certo? Ó, diagonal maior e vezes a diagonal o quê? Menor, tá certo? Então, sempre para distinguir a maior da menor, nós usamos a letra o quê? Maiúscula e a outra minúscula, tá certo? E o perímetro, que é perímetro, a soma de todos os lados. Então, aqui eu tenho ó, P de perímetro, lado, lado, lado e lado. Não é isso? Ó, 4 lados. Tá ok? Então, ó, somando ó, L mais L mais L mais L. Além de somar, eu também posso fazer o quê? Multiplicar. Não é isso? Se todos os lados eu multiplicar 4 vezes L, ou seja, 4 vezes o valor de L. Ok? Então, vamos aqui um exemplo, tá certo? Vamos fazer o seguinte. Imagine a seguinte situação. Um fazendeiro quer descobrir quantos metros de arame serão gastos para cercar um terreno de pastagem com formato retangular. Como ele deveria proceder para chegar a uma conclusão? De maneira bem intuitiva, concluímos que ele precisa determinar as medidas de cada lado do terreno e então somá-las, obtendo o quanto seria gasto. A esse procedimento damos o nome de perímetro. Perímetro é a medida de comprimento de um contorno ou a soma das medidas dos lados de uma figura plana. O perímetro de uma figura é representado por 2π, né? Então, pessoal, eu trouxe esse exemplo aqui porque é muito comum também ser usado no nosso dia a dia por várias e várias pessoas, né? E mais uma vez eu digo a vocês o quê? Estão sim usando a matemática. Então, aqui, ó, assim, o perímetro, né, que pede aí na figura, ó, o perímetro da figura, coloquei aqui a figura aqui para vocês observarem, e ele deu os lados, não é isso? Um lado mede 10, o outro 9, um 10 e o outro 9, né? É o famoso quê? Retângulo, né? Não era um quadrado perfeito, né? Porque se fosse o quadrado, teria o quê? Todos os lados iguais, né? Então, esse terreno dele era um formato de um retângulo, 2 lados iguais e 2 lados diferentes. Porém, esses nossos 2 lados diferentes são iguais, né? Que nem eu digo para os meus alunos.
Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, 2P é igual a quem? A 10 mais 9 mais 10 mais 9, que foi igual a quanto? A 38 centímetros. Ok? E aí, tudo certinho com vocês? Entenderam direitinho a aula? Pois bem, né? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Beijo.